pessoal, eu sou o Jonas Rimmer, leiloeiro público, há mais de 20 anos fazendo leilões judiciais de imóveis, e esse nosso bate-papo tem o objetivo de instruir e orientar as pessoas sobre tudo que envolve o universo dos leilões e das arrematações. Existe uma dúvida muito grande do público em geral, do que ocorre, como acontece o leilão e o pós-leilão, e por isso que a gente está fazendo esses bate-papos, as lives, e falando cada vez mais sobre o assunto. Quanto mais vocês se aprofundarem, conhecerem sobre a matéria, mais vocês vão se animar em participar. E para isso eu trouxe hoje um dos maiores especialistas nessa área de pós-leilões, o Rodrigo, que a gente já fez uma live memorável falando sobre o assunto, mas sempre fica aquele gostinho de quero mais, então a gente está dando essa continuidade. São mais de 15 anos de experiência somente nessa área de leilões, de pós-leilões. Hoje com a empresa D3, que na verdade virou um conglomerado, né? Que já tem até fundo de investimentos e tudo mais, ou seja, uma das pessoas mais qualificadas para estar tratando sobre esse assunto. E um dos temas recorrentes que ocorrem lá no escritório é a preocupação dos arrematantes no caso de demora na entrega do imóvel. Ou seja, os arrematantes falam, mas e se demorar em razão das medidas protelatórias do devedor a entrega do imóvel, o momento da arrematação e o momento da emissão na posse? O que acontece? O Rodrigo conseguiu uma vitória extraordinária para um cliente dele recentemente, e eu acho interessante a gente falar sobre esse acórdão e sobre esse caso. Sim. Primeiramente, obrigado pelo convite, Jonas. É ótimo, é sempre bom estar aqui conversando sobre o assunto, né? Somos entusiastas da matéria. Bem, essa é uma preocupação também por parte dos meus clientes, né? Que eu acho que, né, em todas as perguntas que a gente recebe, a preocupação da demora é sempre, né, o que acontece se demorar 12 meses, o que acontece se uma medida protelatória demorar 15 meses. Muitas das vezes, com a mudança já do Código de Processo Civil, a gente sabe que isso já encurtou muito, né, o período que a gente aguardava, né, porque antigamente o devedor ele tinha mais instrumentos protelatórios. Hoje em dia a situação já ficou, ela ficou muito reduzida. Sim, são poucos tópicos que podem ser utilizados numa possível impugnação. Anteriormente, nos embargos à arrematação, você poderia alegar qualquer coisa. Isso. E agora existe o novo CPC, enumerou uma série de tópicos únicos da qual pode gerar a impugnação. Fora isso, não pode. E isso hoje em dia a gente vê que encurtou de uma maneira que um caso que seja considerado demorado, que a gente tem lá no escritório, é um caso de 8 meses, um caso de 9 meses. Né? Uma média geral, um caso que não tem impugnação, em 60 dias a pessoa já consegue ser emitida na posse. Isso. A coisa, ela ficou, o desdobramento, né, do pós-leilão, ele acelerou muito com o novo Código de Processo Civil, porque o espírito exatamente do novo Código de Processo Civil é exatamente esse, é que as partes elas ajam ali no processo com probidade, com boa-fé, com lealdade processual, né? O espírito do novo Código de Processo Civil não permitir o enriquecimento sem causa por parte daquele, né, que ocupa o imóvel, daquele devedor, ou seja, o espírito da lei está hoje em dia muito mais benéfico para aquele, né, para o adquirente de boa-fé. Né? A boa-fé processual, a boa-fé daquele adquirente, ela está sendo levada muito em consideração pelos juízes, pelos desembargadores, ou seja, pela própria jurisprudência. E nesse caso específico, né, que eu gostaria de contar, foi um cliente, né, ele arrematou um imóvel na Tijuca, uma cobertura, e obviamente enfrentamos, né, uma resistência por parte do ocupante, da devedora, né? Ela não só utilizou da impugnação
né, de maneira protelatória, mas ela utilizou de recursos, né, utilizou de várias medidas processuais para tentar postergar, né, a emissão na posse do meu cliente. E quando nós, né, finalmente, depois de 12 meses, nesse caso realmente demorou 12 meses, conseguimos, né, cumprir o mandado de emissão na posse, nos deparamos, né, com uma situação que, nesse caso específico, ela não só resistiu, como também acabou depredando o imóvel. Sim. Né? E na diligência lá com o oficial de justiça, a gente fez constar isso, né, do auto, né, de emissão na posse, e para dar mais força ainda, né, ao fato ocorrido no imóvel, a gente pediu que um tabelião, né, fosse, né, comparecesse no imóvel e fizesse uma ata notarial. Isso é excelente, porque traz um peso, uma força muito maior para as suas alegações futuras, né? O advogado tem que ter a presença de espírito para, percebendo aquela situação no momento da emissão na posse, já tomar as providências necessárias para se resguardar e calçar uma providência futura. Claro, excelente iniciativa. E a ata notarial, ela tem muita força, né, como prova, né, perante aí até a promulgação do novo Código de Processo Civil. A ata notarial ela é uma prova inquestionável, né? Ela pode ser utilizada justamente quando ocorrem esses eventos, né? E por conta dessa ata e por conta também, né, da nossa experiência junto ali com o oficial de justiça, que fizemos que ela, né, registrasse todo o ocorrido no auto de emissão na posse, nós levamos esse assunto para o processo da arrematação, né? E justamente ali, por conta do espírito da lei, né, isso está lá descrito lá no artigo, né, 77 do Código de Processo Civil, tem um rol ali que exatamente lhe dá ali qual é o espírito da lei, né, atualmente, da lei processual, que é exatamente a boa-fé, a lealdade processual, né? As partes elas têm que cuidar da coisa litigiosa, né? A devedora ela é fiel depositária, ela não pode chegar simplesmente após a penhora e destruir o imóvel, né? Ela sofre uma responsabilidade se fizer isso. E nesse caso específico, por ser uma ação de condomínio, ia sobrar, né, um saldo considerável para ela, né? E por conta de todo o ocorrido, né, nós conseguimos, dentro do processo, aplicar uma penalidade, né, de 20%, né, sobre o valor da arrematação. Uau! Tá? Então, justamente para ressarcir o nosso cliente. O arrematante dos prejuízos causados pela devedora que ocupava e depredou o imóvel. Exatamente. E a gente conseguiu solucionar, né, essa controvérsia dentro do próprio processo da arrematação. Porque muito bom, você tem que entrar com uma ação própria autônoma. Exatamente. Então, isso deu uma celeridade, né, na solução, né, desse problema muito grande, porque simplesmente a gente conseguiu impedir que ela levantasse o saldo do processo, né, para depois eu ainda discutir essa questão uma via própria. A gente conseguiu resolver ali, então, o saldo do processo, bloqueamos o dinheiro, o saldo do processo ele foi destinado para o nosso cliente. E quanto ao período que ela ficou lá ocupando o imóvel? Não vou nem entrar na questão do pagamento das taxas condominiais ou IPTU. Esse período que ela está lá morando de graça, porque o imóvel já não é mais dela, sendo que ela entrou com medidas protelatórias, você consegue obter alguma coisa? Porque, salvo engano, na lei de alienação fiduciária existe a previsão da cobrança de taxa de ocupação. Nesse caso, você conseguiu também? Conseguimos. Isso, na verdade, essa discussão sobre a taxa de ocupação, isso sim a gente não consegue imputar dentro do próprio processo da arrematação. A gente tem que estar com um processo específico, né, para pedir isso para o juiz. Mas cautelarmente você consegue pedir o bloqueio do dinheiro até o julgamento do mérito? Exatamente. A gente consegue pedir que a gente chama uma tutela de caráter incidental, né, para arrestar aquele dinheiro enquanto, né, essa matéria ainda não foi resolvida pelo juiz. E o entendimento agora, né, pacífico, inclusive, do Tribunal de Justiça, diferentemente da parte do leilão extrajudicial, porque isso já
no leilão extrajudicial, na lei de 9.514, que é a lei de alienação fiduciária, isso já está previsto na própria lei, né? A possibilidade da cobrança da taxa de ocupação. Mas como o Código do Processo Civil ele não dá essa previsão expressa, ele foi omisso nesse sentido, né? A gente tem que provocar o judiciário, né? E a jurisprudência atual, né, que nós temos conseguido, inclusive para vários clientes, elas têm dado o direito do arrematante a receber daquele devedor que protelou, né, a entrega daquele imóvel entre a data da arrematação e a data da emissão da posse. A gente tem conseguido 0,5% ao mês do valor da arrematação. Que maravilha. 0,5%. Excelente. Né? Então, muitas das pessoas, não dá para pedir mais ou não dá para pedir menos, de acordo, não é aluguel. Não, a gente, para ser um pedido específico para não discutir sobre o assunto. Exatamente. Excelente. A jurisprudência tem dado 0,5% a incidir sobre o valor da arrematação ao mês, ou seja, ela ficou lá 12 meses, ela vai pagar aí 0,5% ao mês por todo o período que ela permaneceu no imóvel. Excelente. É uma maneira de ressarcir o arrematante. Sim. E também é uma medida educativa punitiva, claro, aos devedores que acham que eles se deram mal ou alguma coisa parecida. Na verdade, ali o que ocorreu foi a prestação jurisdicional, ou seja, ocorreu um processo judicial, aquele bate-papo que as pessoas ficam, poxa, mas você vai tomar o imóvel da pessoa, coitadinha, não existe essa situação. Não. O que existe é um julgamento técnico baseado num código de regras, que é o Código de Processo Civil, decidido por um magistrado, pela justiça, e após a decisão determinando quem deve a quem e o quanto deve ser pago, caso o devedor, depois de todas as oportunidades possíveis e imagináveis, aquela pessoa que ficou devendo não paga o que ela deve, o imóvel dele vai ser expropriado para cumprir a prestação jurisdicional. Esse é o objetivo do leilão. E agir de uma forma contrária é simplesmente teria uma anarquia completa, ou seja, é um dos pilares da democracia, né? Com certeza. Se não tivéssemos as regras de conduta para viver em sociedade, o que seríamos de nós? Né? Exatamente. Excelente. Tem também a questão da depredação do imóvel, sempre que tem saldo, né? Ou seja, o devedor tem alguma coisa ainda a receber, você consegue ressarcir, então, o arrematante, seja da taxa de ocupação, seja da depredação, enfim. Sim, isso já tá muito evidente. Ótimo. Né? Até no próprio Código de Processo Civil, porque, como eu disse, né, o espírito, né, exatamente da lei é evitar o enriquecimento sem causa. Ótimo. Né, por parte daquele que está lesando, né, outrem ali, ele está ficando ali no imóvel sem pagar, talvez aí, a probabilidade é enorme, né? Ele não vai pagar condomínio, ele não vai pagar IPTU, claro. Né? Ele vai tentar protelar ao máximo, né, a entrega daquelas chaves, justamente para se beneficiar. Né? Mas ao mesmo tempo que ele está visando benefício próprio, ele está lesando outra pessoa. Exatamente. Né? Então o espírito da lei é tentar equilibrar, excelente, né, essa relação jurídica. É o que a gente sempre fala lá no escritório, que eu faço questão de transmitir os meus leilões ao vivo, e sempre durante as transmissões eu falo da importância de você escolher um escritório de advocacia especializado, com experiência, para que você consiga obter o melhor resultado da arrematação. Ou seja, imagina o quanto isso representou de benefício, de retorno para o seu cliente, de um lado da economia, de outro lado do ressarcimento. Então, vale muito a pena aos interessados estarem optando por um escritório com experiência, que consegue defender os seus interesses de forma célere e trazendo o melhor resultado possível nas arrematações. Bom, eu acho que para esse nosso tópico é exatamente esse o recado que a gente queria dar. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo respondendo as perguntas que enviaram para o nosso Instagram. E é isso.
Rimer Leilões, arremate essa ideia e contrate Dr. Rodrigo D3, o melhor escritório, D3 Arrematações, escritório especializado em desembaraço pós-leilão.